Olá, queridos alunos, uma boa noite a todos. Bom, hoje, para a nossa aula de bioquímica, a gente vai terminar dando continuidade no nosso assunto. Ficou pouca coisazinha, tá bom, para a gente falar sobre a técnica de secagem. Nós vamos finalizar essa técnica de secagem. Eu vou dar uma revisadazinha assim, bem básica, rápida, tá certo? Para que assim a gente não fique com uma aula tão extensa. Eu acredito que essa aula vai ser a mais curta de vocês. Tá bom? Que a gente vai somente terminar esse novo assunto. Tá certo? O que foi que nós vimos na aula passada como forma de revisão? Nós vimos sobre as técnicas de secagem, certo? Bom, e essas técnicas de secagem, nós vimos que ela vem desde os primórdios, tá certo? Onde o homem neandertal, o homem das cavernas, eles usavam a técnica de secagem para armazenamento de alimentos, para que esses alimentos viessem a durar muito mais. Bom, e qual era a metodologia? Qual é a metodologia de uma técnica de secagem? A metodologia de uma técnica de secagem é retirar toda a umidade do alimento, toda não, né? Retirar uma certa proporção, uma certa porcentagem da umidade desses alimentos para que assim esses alimentos não tendem a vir a estragarem, entrar no processo de putrefação, que é de proliferação microbiana e tudo mais, para que ela não venha a estragar, propriamente dito. Certo? Essa é a principal função. Por quê? Porque a umidade é um dos principais meios para a propagação de micro-organismos. Por exemplo, todo alimento que é rico em água, rico em umidade, eles tendem a ter uma proliferação de micro-organismos mais acelerados, porque tudo que é vivo, ele precisa de água. Tudo que é vivo, ele precisa de água. Ou seja, ele ali acha um meio para se proliferar. As mesmas coisas. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por que é que as frutas são alimentos que estragam bem mais rápido? As frutas, elas tendem a estragar mais rápidas por conta do meio. Por quê? Ele é um alimento, um produto que tem grande quantidade de umidade, a maioria, tá bom? Desses alimentos, dessas frutas. A maioria são ricas em umidade. E isso faz com que os micro-organismos achem um ambiente apropriado para a proliferação deles. E aí começa o processo de proliferação microbiana, e aí sim vem a famosa processo de degradação do alimento, certo? E aí essas técnicas de secagem, elas visam isso. Na questão de produtos alimentícios, na conservação do alimento. Quando nós diminuímos a quantidade de umidade de um alimento, a gente tende a esse alimento demorar muito mais. Por exemplo, a gente tem do arroz, por exemplo. O arroz, ele tem uma baixa quantidade de umidade, e quanto menor a capacidade de umidade desse alimento, do arroz, mais durabilidade esse meu produto vai ter. Ou seja, é o que as empresas hoje que trabalham com esse ramo procuram. Diminuir cada vez mais essa umidade e propiciar esse alimento uma maior durabilidade. Certo? E essa técnica é usada em quase todos os alimentos, desde arroz, carnes, que a gente coloca para secar lá no sol, que usa o sal para desidratar, porque o sal desidrata o alimento, tira a umidade desse alimento, e aí o alimento vai ter uma maior durabilidade. Bom, mas nós falamos também que essa secagem, ela não está intimamente ligada somente nos produtos alimentícios. Ele está também na clínica médica, na clínica laboratorial. Por quê? Através dessa técnica de secagem, a gente pode utilizar alguns substratos para fazer determinadas medicações. A gente pode colocar um determinado produto dentro de uma estufa para que a amostra que a gente está desejando utilizar seja uma amostra que passa pela técnica de secagem.
tá bom? Ou seja, dentro da clínica, a técnica de secagem é bastante utilizada também, certo? Que aí nós vimos a estufa, que é o principal meio de secagem utilizado hoje dentro dos laboratórios de análises clínicas. São as técnicas de secagem mais utilizadas, são as das estufas. Nós vimos também que as estufas elas têm algumas, vamos dizer assim, algumas limitações. O que foi essas limitações que nós vimos? Essa questão do vácuo, né? Que ela não tem esse vácuo muitas das vezes 100% efetivado. Às vezes a temperatura dentro desses espaços, em determinados espaços diferentes, em cima ou embaixo da estufa, estão com temperaturas variantes, tá bom? Ou seja, variação dessas temperaturas, certo? E a umidade também dessa estufa, que às vezes ela pode ter um grau de umidade, porque às vezes ela está tendo um contato ainda com o meio, com o espaço aberto. Por exemplo, quando você abre a porta de uma estufa, com certeza a umidade do meio, da parte externa, vai entrar para a parte interna. E aí vai alterar essa efetividade, essa proporção da estufa, tá bom? Da efetividade do que ela deseja mostrar, certo? Bom, e como nós estávamos falando sobre essas técnicas de secagem da estufa, mas tem várias outras secagens que nós vamos estar dando continuação no presente assunto. Nós vimos aqui, né, essas imagens que mostram que desde os primórdios o homem utiliza mesmo essa secagem. A umidade. Aí nós vimos a secagem em estufa, agora nós vamos ver a secagem por radiação infravermelha e a secagem em fornos de micro-ondas. Isso, ó, nós tínhamos ficado aqui sobre a secagem na estufa, né? Que nós falamos dos tipos de estufa que nós temos na estufa simples, a estufa com ventilador, que é esses exaustores, e nós temos as estufas a vácuo, que são as mais que tem um padrão de evolução maior e é melhor feita a efetivação da secagem nessas determinadas estufas. Nós falamos que para que a gente submeta esses produtos dentro dessa estufa para que seja feita a secagem, é necessário que os mesmos sejam colocados dentro desses cadinhos, tá bom? Ele pode ser de porcelanato, pode ser de porcelanato não, me enganei aqui, de alumínio, de vidro, tá certo? Bom, aí a gente entrou nessa parte de procedimento, né, que é passar o cadinho tarado, sem amostra. O que é essa tara? A tara é você colocar o cadinho, esse material, em cima da minha balança, e aí eu vou tarar a minha balança de acordo com o peso do cadinho, tá bom? De 2 a 10 gramas da amostra, tá certo? Para que não haja uma discrepância, não gere erros depois que for feito o procedimento. Pesar uma quantidade de amostra em um cadinho seco e em ele tarado, que aí a partir dele eu vou conseguir ver qual foi a discrepância, qual foi a diferença nessa questão dos pesos. Basicamente isso é só para vocês terem noção da necessidade da tara da balança. Tararmos a balança para que ela não gere, por exemplo, o resultado que a gente não deseja, tá? Que é, por exemplo, uma quantidade de gramas ideais depois da secagem. Por exemplo, eu coloquei para secar uma folha de determinada árvore. E aí eu coloquei, por exemplo, 20 gramas. Depois da secagem, não vai perder o líquido, ou seja, essas gramas elas vão diminuir. O peso que eu espero é tal, aí eu vou ter que fazer a subtração através de cálculos, tá certo? Que isso não vai ficar muito a par de vocês, vai ficar mais da parte clínica mesmo, dos bioquímicos, dos biomédicos, dos farmacêuticos, tá bom? Que vão ficar responsáveis mais por isso. Bom, transportar o cadinho com uma pinceta, essa pinceta nada mais é do que como se fosse aqueles pregadores, entende? Por exemplo, pegador de macarrão, aqueles pegador de macarrão, você pega o macarrão, a gente tem essas pinças para pegar todo o material de laboratório, tá bom? Para que às vezes não haja uma contaminação da minha amostra e tudo mais.
E também, às vezes, não queimar sua mão quando você for pôr lá dentro da estufa. Colocar o cadinho na estufa 105 graus Celsius até o peso constante, tá certo? Retirar o cadinho da estufa e colocar em desencadeador para esfriar, ou seja, você não vai tocar no cadinho enquanto ele não esfriar, não chegar na temperatura ambiente e assim ser processada a amostra. Pesar o cadinho, tá certo? Depois de ter passado por dentro da estufa, tirou, pesou o cadinho. O cálculo é feito pela diferença entre o peso do cadinho com a amostra e o peso do cadinho com a amostra seca, ou seja, a partir daí eu faço uma diminuição. Bom, nós vamos falar agora sobre a secagem por radiação infravermelha. A secagem por radiação infravermelha, ela adota o princípio do método, que consiste uma lâmpada de ração infravermelha com 200 a 2000 a 500, tá certo? Estava aqui já pensando na centrífuga, que é de 1500 a 2000 RPM. Essa não é. Essa é de 2500, de 250 a 500 volts, tá bom? Essa é a proporção da lâmpada, cujos filamentos desenvolvem uma temperatura de 700 graus Celsius. Aí você imagina, é uma temperatura elevadíssima, 700 graus Celsius, uma temperatura bem elevada, por isso que ela é uma técnica um pouquinho mais rápida, mas também os seus aparelhos são um pouco mais caros, tá bom? A distância entre a lâmpada e a amostra deve ser de 10 centímetros, tá bom? A espessura da amostra deve ser entre 5 a 10, de 10 a 15 milímetros. Espessura é a grossura da minha amostra. Por isso que eu falei para vocês, colocar uma amostra muito espessa lá dentro da máquina para fazer a secagem, possa ser que ela seque a parte externa, mas a parte interna que tem lá dentro, ela não vai secar, porque vai criar uma costra. Essa crosta, essa membrana dura, enrijecida, que vai desfavorecer a capacidade da desidratação da minha amostra, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O tempo de secagem varia com a amostra, de 20 minutos para os produtos de carnes e de 10 minutos para os grãos, tá bom? O peso da amostra varia entre 2,5 a 10 gramas, dependendo do conteúdo de água, certo? Ou seja, essas amostras vão ter que ser colocadas em baixas quantidades para ser feito isso. Possui uma balança que faz leitura direta, e a máquina já possui essa balança que você coloca a amostra lá dentro, ela já pesa direto, ela já gera um cálculo direto, ela é toda automática, tá bom? Seca uma amostra de cada vez. Aí qual é a delimitação da técnica? Secar uma amostra de cada vez é uma coisa que vai demorar muito. Por exemplo, se for muita amostra, sendo que você só pode colocar a quantidade de amostra lá dentro no máximo de 2,5 a 10 gramas, ou seja, bem pouca. Bom, mas nós temos a secagem também em fornos de micro-ondas, que são as mais utilizadas hoje dentro das indústrias alimentícias, que são grandes, eles utilizam muito essa técnica de tambores, que são os tambores que têm luzes também, da outra anterior que nós falamos, que fazem essa secagem. Vamos lá. Novo, rápido e não é um método padrão, tá bom? Não é padrão, não é bastante utilizado. O princípio: a amostra úmida, quando exposta à radiação de micro-ondas, que são essas ondas que ultrapassam a minha amostra, elas giram na tentativa de alinhar seus bílopos, que esses bípolos nada mais são do que essas partículas, tá bom? Essas pequenas partículas de água, fragmentadas de H2O, tá bom? A fricção, que esse movimento fricção é o movimento de que as ondas estão passando dentro da minha amostra, tá bom? Resultam criar calor que é transferida para as moléculas vizinhas.
dando na superfície como internamente, tanto na superfície como internamente, essa fricção, esse movimento dessas ondas vai fazer com que evapore esses líquidos, essas águas, tá? Sem formar essa crosta na superfície. Vocês lembram que eu falei que é na estufa e na secagem com as lâmpadas, tá bom? Com os raios de lâmpadas, elas tendem a criar essa crosta e dificultar essa saída desse líquido de dentro das amostras. E aí não é uma coisa que a gente espera do nosso produto. Por isso essa técnica é bastante inovadora, mas por enquanto não é tão implementada dentro dos laboratórios. Mas dentro da parte alimentícia ela está bastante usada atualmente, tá? Vamos lá. A amostra é misturada com cloridrato de sódio e óxido de ferro. O primeiro evita que seja expirada para fora do caminho e o segundo absorve fortemente a radiação, acelerando a secagem. Isso são dois substratos químicos. Um vai fazer com que isso não saia para fora do espaço externo, por exemplo, com que essas ondas entrem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um pedaço de carne que eu colocar lá, dentro do meu micro-ondas. Ele vai fazer com que essas ondas entrem dentro do meu produto, dentro da minha amostra, mas que elas também não saiam com muita facilidade, que ela se mantenha lá dentro, tá bom? Dentro desse espaço. Dentro do cadinho, que a gente coloca lá o cadinho, né? A amostra dentro do cadinho e as ondas vão se fixarem mais lá dentro desse cadinho. A segunda, ela vai absorver fortemente a radiação, ela vai absorver essa radiação com mais força e acelerar assim a secagem.